pessoal! Eu sou a professora Amanda Cisneiros e trago para vocês mais um componente curricular de ciências para os alunos do terceiro ano e o tema de hoje é noções de primeiros socorros. Olha que tema importante! Uma aula puxando a outra, uma aula vai agregando na outra. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, né? Que para a gente começar a ter noções de primeiros socorros, primeiro a gente precisa ter uma caixa de primeiros socorros. Olha só, vamos ver o que é que nessa caixa precisa conter para a gente poder começar a atuar, a agir naquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Na caixa de primeiros socorros não pode faltar ataduras e compressas de gaze, são importantes. Não pode faltar o álcool iodado, o soro fisiológico. Não pode faltar a tesoura, o termômetro e uma pinça. Não pode faltar o band-aid, esparadrapo, algodão e água oxigenada. Nós já vimos na aula passada, não é? A respeito desses produtos, né? desses objetos que a gente precisa ter na caixa para a gente poder efetuar as primeiras atividades nesse sentido. E não pode faltar o sabão de coco. É importante você ter uma caixinha montada com esses produtos, tá certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como cuidar de cortes e pequenos ferimentos. Quem tem criança em casa sabe como criança é ativa, gosta de correr, não tem noções do perigo. E aos poucos, né, com esse processo de assimilação e acomodação, no erro e na construção, elas vão acomodando construindo essa noção do perigo. Né? Então, como cuidar de cortes e pequenos ferimentos, que é o que é mais recorrente, não só em casa, mas também nas escolas? Lavar bem a área, a ferida cortada com água e sabão de coco e algodão esterilizado, tá, gente? O algodão precisa estar esterilizado, lavar bem aquele ferimento, sabe? Água abundante, seja na feridinha ou então no corte que a criança eventualmente ele tenha causado, né? Utilizar água limpa ou água oxigenada. Se você não tem água oxigenada em casa, é importante ter uma água oxigenada que ela vai fazer aquela limpeza, aquela asepsia naquele local, tá? E trocar o curativo todos os dias até a cicatrização completa. Nada de botar um band-aid e passar uma semana, tá? Deixar aquilo ali abafado. Não, tem que trocar todos os dias. Proteger o machucado de insetos ou sujeira com a gaze ou band-aid. Às vezes a gente faz a limpeza, passa água oxigenada, faz as etapas iniciais que são essenciais, mas muitas vezes já acaba descuidando. A criança está ali brincando, né? Aquele cuidado que a gente colocou, aquela atadura, aquele band-aid acaba caindo e a gente acaba, né, desprezando aquilo, já está ficando bom, mas não, é preciso proteger aquele local para que não haja insetos, para que não entre bactérias, é preciso ter um cuidado, tá? E dependendo do tamanho do ferimento, se precisar levar pontos, é recomendável que você leve a criança para um hospital e um profissional habilitado possa fazer, né, os pontos, a sutura daquele local, se for necessário. Ele que vai dizer se é adequado ou não, botar uns pontos ou fazer uma... Hoje em dia se usa de muita tecnologia, não é? Existem colas que podem fechar o ferimento sem precisar fazer pontos, é menos dolorido para a criança, mas o profissional habilitado é que vai referendar esse tipo de procedimento. E agora nós vamos falar de outro cuidado que a gente deve ter, né? O que fazer em casos de choque doméstico. Vocês já tiveram experiência de choque doméstico? Eu já tive em casa com meu filho, de 10 meses, a gente colocava os protetores de tomadinha lá, e ele
tirava a tomada, levou uns 3 choques. Para honra e glória, ele não, né, não aconteceu nada, só tomou um susto, chorou, mas ele conseguiu entender que ali era um lugar de perigo, que onde ele botava a mão naquele local, dava uma descarga de energia. E o nosso corpo, ele é condutor de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela está lá, não é estática, mas o nosso corpo faz com que aquela corrente elétrica ela se torne dinâmica. E como nós somos condutores, né, acaba levando um choque, e esse choque ele pode ser muito prejudicial, né? Pode ser um choque que dê um susto, né, que faça aquela criança entender, mas se for uma descarga elétrica muito forte, pode trazer a criança a óbito. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, o que fazer no caso de choques domésticos? Ligar para o corpo de bombeiro ou atendimento especializado, tá? Desligar a fonte de energia. Você vai lá, não tem aquela caixa de energia. Toda casa ou todo apartamento tem que ter. Você vai lá, ó, e desliga aquela fonte de energia, o que a gente chama de interruptor, disruptor, não é? Vai lá e desliga. Não tocar na pessoa sem a proteção de algum material. Pode ser qualquer tipo de material. Se você quiser tocar na pessoa, você tem que botar, pegar nela com algum plástico, algum pano, alguma coisa de madeira, para não vazar corrente elétrica para você, porque como eu falei anteriormente, nós somos condutores de corrente elétrica, então pode ser perigoso você tocar numa pessoa, não é, que recebeu uma descarga elétrica. E se você for fazer isso, tem que ter um cuidado no manuseio, né? Tem que usar algum material que não passe para você aquela corrente elétrica. E como cuidar de queimaduras? Quem aqui já se queimou? Eu já, com panela de água quente e com óleo quente. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com esses tipos de incidente, não é? A gente pode colocar água na região afetada, né? Botar lá aquele lugar onde foi afetado, debaixo de uma corrente de água fria, por em torno de 15 minutos, nada de passar manteiga, essas receitas caseiras, né, que tantas pessoas falam. O que é mais indicado é colocar o braço debaixo de uma corrente de água fria, tá, durante 15 minutos. Se vocês observarem que aquele lugar ele está muito vermelho, foi uma queimadura muito mais grave, né? Tiveram graus mais graves, aí você precisa levar essa criança ao médico para ele ver qual é o tratamento mais adequado, se vai precisar fazer uso de uma pomada, se vai precisar botar uma atadura, se vai precisar colocar algum antibiótico. O médico especializado, não é? Que entende desse tipo de procedimento é que vai indicar qual será o tratamento mais indicado. Não usa tratamentos domésticos, pasta de dente, manteiga, como a gente ouve falar por aí, não, tá? E não estourar as bolhas. Se por acaso na queimadura formar aquelas bolinhas, não estoura as bolhas não, tá? Porque pode infeccionar e deixar aquela área ainda muito pior do que ela já está. Leva para o médico, que o médico vai dar o remédio, o tratamento indicado para isso. E procurar, né, por um médico especializado, como eu já falei. E agora, como agir em casos de engasgo? Alguém já tomou um susto da criança se engasgar com a comida ou até mesmo brinquedos pequenos, né? Às vezes a criança coloca na boca alguns brinquedos pequenos e acaba se engasgando, né? E naquele desespero você não sabe o que fazer e acaba atropelando, né, os procedimentos, as etapas que você precisa tomar. Calma. Se acontecer de você ver alguma criança, alguém da sua família, num processo de engasgo, seja lá por que for, por comida ou por algum brinquedinho, olha o que a gente deve fazer. Primeiro, manter a calma. No nervosismo, a gente não consegue resolver nada, só piora as coisas. Outra coisa, ó, pega a criança e vira de bruços. Bota ela numa posição assim, ó, de bruços. Dá 5 tapas fortes entre as costas e a costela do osso. Mas não uma tapa para matar a criança, não. Uma tapa forte, mas que ela possa suportar, certo?
E vira-se a criança de barriga para cima, depois que você deu 5 tapas fortes. Aqui, ó, mostra um pouco do procedimento. Depois que você deu 5 tapas fortes, você vira a criança de barriga para cima. E com os 2 dedos maiores das mãos, você aperta aqui, ó, na altura do estômago, para que o objeto seja expelido, ou seja, seja colocado para fora, tá? Exerce essa pressão aqui, ó, em cima do estômago, aperta para que a criança possa colocar esse objeto para fora. E nós vamos falar agora o que nós devemos fazer em caso de afogamento. Alguém já passou por uma situação dessa? De afogamento ou quase afogamento, ou seja, engolir muita água, ficar desesperado, né? Como é que a gente deve agir? Principalmente quando não tem um bombeiro, uma pessoa especializada por perto, né? Que pode acontecer numa praia, numa piscina, então a gente tem que ter essa informação básica de como fazer os primeiros socorros numa situação dessa. Pode ser um filho nosso, pode ser um primo, um parente. Quando a minha filha era pequenininha, uma vez eu estava num churrasco, vou contar uma experiência bem rápida aqui para vocês. E ela caiu dentro da piscina. E quem tirou ela dentro da piscina foi uma criança como ela, porque tinha noções básicas de primeiros socorros. Então é muito importante que você saiba disso, né? E aí o que é que você faz em casos de afogamento? Pega a criança, deita de bruços, como nessa imagem aqui, ó, por 10 segundos. Certo? Com os quadris mais elevados, aqui ó, você bota uma perna para fazer essa ancoragem, bota a cabeça da pessoa mais inclinada para baixo, coloca a criança numa superfície depois plana, ainda de bruços, assim, reta, né? Vai comprimir as costas dela na altura dos pulmões e fazer essa pressão para que toda a água que esteja nela possa sair. Né? E só depois que você fez todo esse procedimento, é que você inicia uma respiração boca a boca, para facilitar a fluidez dessa respiração. Veja como é prático. Se você tiver calma, você consegue fazer o passo a passo, não é, desse procedimento e vai ser um sucesso. E depois você faz o quê? Aciona o corpo de bombeiros, né? Se não tiver por perto, você consegue acionar o corpo de bombeiros discando o número 193. Anota aí, esse número é importante, você pode precisar. 193, aciona o corpo de bombeiros, que é o profissional especializado, que vai dar um suporte maior nesse tipo de procedimento. Né? E agora eu vou lançar um desafio para vocês colocarem a mão na massa, tá? Já que a gente falou um pouquinho de primeiros socorros, eu quero que vocês bebam mais dessa fonte e eu quero que vocês pesquisem outras formas de primeiros socorros. Eu falei as formas de primeiros socorros básicas, aquelas que são mais recorrentes no nosso dia a dia, mas vocês vão pesquisar outras formas de primeiros socorros que eu não citei aqui, tá? E vão trazer exemplos, vão montar um cartaz. Se você puder reunir a galera da família, né? Chamar os pais, os primos, fazer com que todo mundo participe disso, né? Vai ser uma construção coletiva, porque essa informação, né? Esse conhecimento de primeiros socorros é válido para todo mundo da família, principalmente os adultos, que no momento de desespero fica sem saber o que fazer. Então, você já pode passar esse conhecimento para eles, né? Todo mundo construir junto. E fazer, deixa eu voltar, um pequeno texto no seu caderno sobre a importância desse conhecimento para você. O que foi que você tirou, né? Que você achou importante, né? Então, faz um textinho, pega um caderno, escreve lá. Ah, eu achei legal, eu não sabia que tinha que fazer dessa forma, achei interessante isso e isso, e vou aplicar se em alguma situação eu precisar usar. Adorei trabalhar com vocês, né? Espero que todo mundo faça o desafio, vocês mergulhem mais, pesquisem mais e na próxima aula tem mais. Um beijo!